Meu querido, nós estamos numa série em cima do livro de Hebreus, e essa série visa nos preparar para a grande festa de Páscoa, onde comemoraremos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero conversar com você hoje, numa manhã como essa, sobre a consequência da Páscoa nas nossas vidas. E para isso eu te desafio a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Meu querido, olha que interessante, porque o autor de Hebreus, ele começa falando sobre o descanso, e como descansar é bom. É verdade ou não é? Como descansar é algo gostoso. Em um tempo onde nós estamos conectados 24 horas por dia, num tempo onde não mais nos desligamos, só de ouvir essa palavra descanso já nos dá descanso. Só de ouvir uma palavra como essa eu já me sinto 10% menos cansado. Eu não sei você, mas sabe o que é mais gostoso de ver nesse texto? É que o autor desse texto aceita sem questionar a ideia de que o descanso vem de Deus. E mais do que isso, ele deixa claro que é possível sim entrar nesse descanso, uma vez que ele é uma promessa, uma vez que ele é uma promessa de Deus para nós. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa brilhante afirmação de que é possível entrar no descanso de Deus porque ele é uma promessa, ele também nos traz um alerta. Porque presta atenção no que ele diz: temamos. Temamos, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que o descanso é uma oportunidade, há uma condição para que ele aconteça. Por isso nós devemos temer. Agora presta atenção num detalhe em cima dessa palavra, porque a palavra temamos não é singular, a palavra temamos é plural. O que isso significa? Que eu não devo temer apenas por mim, mas eu devo temer por nós, porque a intenção de Deus é que todos nós desfrutem do seu descanso, é que todos nós desfrutemos do seu descanso. Nós não podemos perder o senso de comunidade que há na palavra de Deus. Por exemplo, Deus nunca disse que fulano ou ciclano entrariam na terra prometida. O que Deus disse é que Israel entraria, e Israel entrou. Da mesma forma, Jesus não disse que viria me buscar ou te buscar. O que ele disse é que ele haveria de buscar a sua igreja. E eu e você só vamos com ele por um único motivo: porque nós fazemos parte do seu rebanho, porque nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, amém? Agora, o que precisa ficar claro é que esse temor aqui não é um sentimento de medo, não é um sentimento de desespero, de insegurança, de incerteza. O temor aqui é apenas uma inquietação que nos tira da zona de conforto. Basicamente, o que o autor quer fazer é trazer sobre nós uma reflexão sobre o fato dos israelitas terem falhado no passado, e fazer com que essa reflexão produza em nós hoje uma nova postura diante de Deus. Portanto, a pergunta que fica é: se os israelitas falharam no passado, como foi que eles falharam? Como eles falharam? E para que você entenda, a primeira coisa que você precisa saber é que esse texto é uma referência à entrada de Israel à terra prometida. E o que foi que aconteceu ali bem na entrada da terra? O fato é que por mais que Deus havia prometido que eles entrariam naquela terra, muitos israelitas não entraram porque não tiveram fé, porque não creram, porque duvidaram. Presta atenção para que você não possa perder. Deus disse que eles entrariam, Deus prometeu que eles entrariam, Deus fez sinais, Deus fez milagres, Deus levou o povo até a entrada da terra, mas mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, eles duvidaram, eles não tiveram fé, eles agiram com incredulidade. Mesmo tão perto, eles falharam, e falharam pelo simples motivo de não acreditarem. E é por isso que no versículo 2, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, o autor faz a seguinte advertência: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles,
Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Quando o autor diz que a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, é porque a mensagem que eles ouviram não foi escutada, não foi absorvida com fé. Aqui o autor está se referindo a exatamente o momento em que eles enviam os espias para observar a terra e encontrar a melhor forma de entrar naquela terra. E é interessante porque, como nós já dissemos, uma vez que Deus havia prometido, uma vez que Deus havia feito muitos milagres, uma vez que Deus havia levado o povo até a entrada da terra, eles deveriam ter analisado a terra e terem voltado para o meio do povo com alegria, com satisfação, com entusiasmo, com esperança. Mas o que nós vemos no texto é que não é isso que acontece. Eles veem a terra e eles ficam maravilhados, porque de fato a terra é maravilhosa, a terra é boa. Mas ao invés de ficarem animados, eles voltam para o meio do povo com medo, com insegurança, com incerteza, com dúvida. Ou seja, meu querido, a palavra foi dada, a promessa foi feita, os sinais foram mostrados, Deus levou o povo até a terra, mas mesmo assim eles não acreditaram. Eu tenho a impressão de que quando os espias viram a terra, naquele exato momento, eles se esqueceram de Deus. Eu tenho para mim que no exato momento em que os espias viram a terra, eles não mais se lembraram da promessa de Deus, eles viram apenas os homens fortes e altos daquela cidade. Eles não se lembraram mais de que a proteção de Deus estava sobre eles. A única coisa que eles conseguiram observar foi a proteção em volta daquela cidade. Tudo o que eles fizeram foi uma análise lógica e não uma análise espiritual. E é por isso que o autor nos chama a atenção de que a nossa vida não é pautada na lógica, a nossa vida é pautada na fé. A nossa vida não é pautada na lógica, a nossa vida é pautada na fé. E fé não é imaginar, fé é ter certeza. Fé não é duvidar, fé é ter convicção. Sabe por quê? Porque fé não é acreditar, fé é conhecer. Durante muitos anos da minha vida eu não fui um homem de fé, porque eu pensava que fé era acreditar. Mas a palavra acreditar no português significa colocar crédito sobre alguém e esperar ser remunerado com juros desse crédito. Traduzindo isso para Deus, é como depositar em Deus a tua expectativa e esperar que Deus te surpreenda. Mas isso é comércio, é troca, é meritocracia, não combina com Deus, porque Deus trabalha com graça. Portanto, fé não é acreditar, fé é conhecer. Fé é conhecer. Por exemplo, você acha que os filhos do Neymar têm medo de passar fome na vida? Não, por quê? Porque conhecem o pai que tem. Você acha que os filhos do Anderson Silva têm medo de apanhar na rua? Não, por quê? Porque conhecem o pai que tem. E não só conhecem, como devem falar para todo mundo: meu pai é o Spider-Man, o meu pai é o Anderson Silva. Você acha que os meus filhos têm medo de apanhar na rua? A risada de vocês já disse tudo. Tem. Por quê? Porque eles conhecem o pai que tem. Fé, meu querido, não é acreditar. Fé é conhecer. Agora, sabe por que você tem tantos medos? Sabe por que você tem tanta insegurança em relação ao teu futuro? Sabe por que você tem tanto medo em relação ao que vai te acontecer? Talvez seja pelo simples fato de que você ainda não conhece o teu Deus. Porque no dia que você conhecer o teu Deus, um único e verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas, aquele que sustenta a criação com o poder da sua palavra, o dono do ouro e da prata, aquele que te criou com amor e carinho, no dia que você conhecer este Deus, você não mais terá medo, porque você sabe que Ele é o teu Pai. E Ele não só vai antes de você, mas como Ele vai com você e Ele vai após você. Ele está com você o tempo todo, te guardando, te protegendo, te guiando. Abraão não se tornou o pai da fé porque as suas expectativas foram respondidas. Abraão se tornou o pai da fé porque ao longo de uma caminhada no deserto ele conheceu a Deus. Portanto, fé não é acreditar, fé é conhecer. E porque esse povo, porque os israelitas conheciam a Deus, eles não poderiam ter duvidado.
Diariamente, presta atenção, meu querido, diariamente esse povo viu o poder de Deus. Desde que Deus tirou esse povo do deserto, do Egito, da escravidão, até a entrada da terra prometida, tudo que esse povo mais viu foi o poder de Deus. Deus mandou as 10 pragas, Deus libertou de um dos maiores impérios que existia naquele tempo. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez a comida cair do céu, Deus fez a água brotar da pedra. Deus tornou esse povo um povo vitorioso. Esse povo não poderia ter duvidado. E talvez aqui caiba uma reflexão, porque olhando para esse povo, talvez eu me pergunte: será que eles realmente conheciam a Deus? Porque às vezes eu tenho a impressão de que tudo que esse povo mais queria era experimentar o poder de Deus e não a presença dele. É interessante porque num determinado momento Deus chama o povo para falar com ele, mas eles dizem não. Moisés, vai sozinho porque nós estamos com medo. E aí Moisés sobe para falar com Deus, e lá embaixo o que é que o povo faz? Ele cria um bezerro de ouro. O que será que esse povo queria? Será que esse povo realmente queria conhecer a Deus? Sabe o que eu fico me perguntando é o quanto nós não nos parecemos com esse povo. Porque às vezes eu tenho a impressão de que nós buscamos muito mais experiências sobrenaturais do que a presença de Deus. Muitas vezes eu tenho a impressão de que nós estamos à procura muito mais do poder de Deus do que do conhecimento da sua palavra. Quem precisa de poder é escravo, o filho precisa conhecer a vontade do pai, porque ele já nasce em poder. Então tudo que ele mais precisa é conhecer a vontade do Pai. Meu querido, saia da superficialidade que você está vivendo em nome de Jesus. Abra os teus olhos, acorde. Porque nesse texto o autor de Hebreus faz um paralelo muito interessante, dizendo que da mesma forma que a palavra foi pregada para esse povo no deserto, ela também é pregada a nós no dia de hoje. Ou seja, os israelitas, eles receberam a promessa, mas eles não acreditaram nela. Os judeus, eles receberam a verdade, mas eles não acreditaram na verdade. Eles rejeitaram a verdade. E quantas vezes nós também não temos duvidado da palavra do Senhor? Quantas vezes também não temos duvidado da presença de Deus nas nossas vidas? O problema que eles viveram no passado é exatamente o mesmo problema que vivemos hoje, porque da mesma forma que eles ouviram e não acreditaram, nós também temos ouvido e não temos acreditado. Logicamente que o conteúdo das duas mensagens é diferente, mas em ambos os casos, Deus está falando com o seu povo, e a pergunta que eu te faço é: qual vai ser a sua resposta para Deus? Porque Deus não parou de falar, Deus continua falando. Qual será a tua resposta para Ele? Porque a resposta que esse povo deu foi uma resposta de incredulidade. Como é que você tem vivido a tua vida? Como é que você tem enfrentado as tuas lutas? Na certeza de quem Deus é ou na dúvida do que Ele pode fazer por você? Como é que você tem encarado o teu futuro? Na certeza do Deus que você serve, que está com você, ou na dúvida de que Ele realmente existe? Como é que você tem encarado a tua enfermidade, a tua crise financeira, a tua crise conjugal, a tua preocupação com os teus filhos? Você tem encarado isso na convicção de que você tem um Deus? Ou você tem encarado isso com medo, com anseio, com insegurança, com dúvidas? Veja o que o texto diz: a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. O texto está dizendo, meu querido, que ouvir não é suficiente. É necessário trazer à memória quem é que está falando. E quem está falando conosco numa manhã como essa é Deus. Ouvir não é suficiente, é preciso acreditar, ter fé, ter convicção, ter confiança. É preciso trazer à memória quem Deus é. É preciso ouvir com fé. O que eles ouviram não lhes fez bem, porque eles não levaram em consideração quem é que estava falando. Eles não se lembraram de que Deus havia feito por eles. Eles não pensaram no que Deus estava fazendo naquele exato momento e nem naquilo que Deus poderia fazer. Eles apenas olharam para aquela situação de maneira humana. E assim como eles ouviram e duvidaram, infelizmente a igreja de hoje também tem ouvido e também tem duvidado. Qual será a nossa resposta para Deus? Pergunto isso porque lá no deserto eles não acreditaram que as portas daquela cidade iam se abrir para que eles pudessem entrar.
E da mesma forma hoje, quantas vezes não duvidamos que as portas do inferno irão cair sobre a igreja? Por causa disso, nós oramos de maneira tímida. Por causa disso, nós agimos como se estivéssemos perdendo a batalha. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, não é o inferno que está no ataque, porque ninguém ataca com portas. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que está no ataque. Da mesma forma que era Israel que estava atacando naquele dia. Sendo assim, não podemos nos mover de forma acuada, não podemos orar de maneira tímida, como se estivéssemos perdendo a batalha, porque nós estamos no ataque, e as portas do inferno que não vão prevalecer. Naquele dia o povo se esqueceu disso, mas nós não podemos nos esquecer disso hoje. Naquele dia o povo se esqueceu do poder de Deus, e quantas vezes nós não temos nos esquecido disso? Quantas vezes não chegamos a questionar se Deus de fato existe ou não? Quantas vezes não questionamos se de fato a presença de Deus está conosco ou não? Quantas vezes não questionamos se de fato Deus tem nos sustentado? Quantas vezes não duvidamos que de fato tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Meu querido, não podemos nos esquecer de quem Deus é. Você não pode se esquecer daquele que te criou, daquele que deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Você não pode se esquecer do poder de Deus que tem te sustentado dia após dia. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 3. Versículo 3, 4, 5 e o 6. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, restam alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Que forte esse texto. O autor de Hebreus nos lembra que da mesma forma que Deus chamou os israelitas para entrarem no descanso, Deus também nos chama hoje. Só que da mesma forma que muitos israelitas, embora chamados por Deus, não desfrutaram da promessa, muitos de nós, se não tivermos fé, também não desfrutaremos desse descanso. Ou seja, se tivéssemos que apontar o dedo para aquilo que nos separa da promessa, para aquilo que nos separa do descanso, certamente apontaríamos o dedo para a incredulidade. E é exatamente por isso que Deus se ira contra a nossa falta de fé, porque é a nossa falta de fé que nos separa dele. É a nossa falta de fé que faz com que não vivamos a sua promessa. É a nossa falta de fé que faz com que não desfrutemos desse verdadeiro descanso. Por isso, quando a Bíblia diz: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quando Deus diz isso, eu entendo Ele. Sabe por quê? Quantos aqui são pais? Mães? Sabe quando você chega para o seu filho e você diz assim: filho, pula na piscina que o papai vai te segurar? Filho, pula na piscina que a mamãe vai te segurar, mas ele não pula, porque ele tem medo de que você não segure ele. Porque ele tem medo de que você não pegue ele, porque ele tem medo de que você o deixe cair. Quando isso acontece comigo, eu falo para o Noah assim: Noah, se você não pular na piscina agora, você nunca mais vai entrar na piscina. Sabe por quê? Porque tudo o que eu mais quero é que ele entre, para que a gente passe o dia se divertindo e brincando. A verdade é que eu fico muito mais chateado quando ele duvida de mim do que quando ele faz qualquer outra coisa errada. Eu fico muito mais irado quando ele não tem fé que eu posso de fato segurá-lo do que quando ele faz qualquer outra coisa errada. Sabe por quê? Porque ele é o meu filho. Ele me conhece, ele sabe que eu sou o pai dele, e ele sabe que eu nunca o deixaria cair, mas mesmo sabendo disso, ele não pula. A ira de Deus se manifesta no fato de que, por falta de fé, não desfrutaremos do seu descanso. A ira de Deus se manifesta no fato de que, por causa de fé, não desfrutaremos da sua promessa. Que nesse caso aqui é muito mais do que entrar na terra prometida ou tirar um dia de folga. Entrar no descanso de Deus é muito mais do que viver uma vida de inatividade.
A fim de nos mostrar a natureza do descanso de Deus, o autor de Hebreus faz essa afirmação, acompanhe comigo aí: embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. E para que possamos entender esse texto, essa afirmação, quero te levar lá a Gênesis, no texto da criação, quando o autor diz que houve tarde e manhã. Presta atenção numa coisa: tarde e manhã é sentido anti-horário, porque o sentido horário é manhã e tarde. Porque o autor de Gênesis, ele traz essa descrição de maneira anti-horária. Sabe por quê? Os rabinos dizem que a descrição anti-horária nos mostra de onde Deus está falando com o seu povo. Poeticamente, nós poderíamos falar que essa descrição anti-horária fala de onde Deus está conversando com Moisés. E os rabinos dizem que Deus não fala com Moisés a partir das crises de Moisés, mas que Deus fala com Moisés a partir da vitória de Cristo. A descrição anti-horária fala de onde Deus está falando conosco, porque Deus não está preso no tempo, Deus não está preso no presente. Ou seja, é como se Deus dissesse para você numa manhã como essa: você está com medo, você está desesperado porque você está preso no hoje, você não consegue enxergar o que eu enxergo, mas eu que já estou aqui, eu posso dizer para você: descansa, entra no meu descanso. Sabe por quê? Porque daqui onde eu estou a luta já acabou, a batalha já foi vencida, a morte já não tem mais poder sobre vocês. Descansa, porque você verá a redenção, agora é só uma questão de tempo. Ouçam a minha voz, confiem em mim, entrem no meu descanso. Meu querido, Deus nos convida para entrar no seu descanso, que começou no 7º dia e durará por toda a eternidade. Ou seja, o Shabá, o 7º dia, o dia do descanso, nada mais é do que o tempo eterno de Deus. É o tempo aonde Deus está, e é para este tempo que Ele nos convida. Só que esse descanso não pode ser entendido como inatividade. Sabe por quê? Porque no 7º dia Deus também trabalhou. A palavra diz que no 7º dia Ele separa o dia, Ele santifica o dia e Ele abençoa o dia. Ou seja, o que você precisa entender é que Deus te chama para o descanso dEle, e o descanso dEle não é uma vida de inatividade, porque Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Isso é tão verdade que Jesus fez muitas coisas, inclusive no sábado. Sabe por quê? Porque o descanso de Deus, presta atenção, o descanso de Deus não é deixar de trabalhar. O descanso de Deus é ter um outro jeito de trabalhar, é ter uma nova forma de trabalhar, é ter uma nova forma de fazer as coisas, é ter um outro jeito de experimentar o tempo e viver a vida. Por isso o descanso de Deus não é um dia e nem uma data. O descanso de Deus é uma atmosfera que a gente entra, e quando a gente entra nessa atmosfera, nós passamos a viver a vida de um jeito diferente. Ter um dia para descansar é apenas um complemento para nós, porque presta atenção, meu querido, a proposta de Deus é que você viva descansado. A proposta de Deus é que você experimente esse descanso diariamente, é que você descanse todos os dias. Isso significa que nós deveríamos descansar trabalhando e trabalhar descansados. Nós deveríamos descansar trabalhando e trabalhar descansados, porque é assim que Deus faz. Ele não é igual a gente, um bando de doido, um bando de louco que pensa que pode fazer tudo, um bando de doido que pensa que pode resolver todos os problemas do mundo sozinho. Deus não é como nós. E é por isso que nós vivemos ansiosos, depressivos, esgotados e cheios de doença. Porque a verdade é que nós saímos do ritmo de Deus, o ritmo que Ele desenhou para a gente caminhar. Nós saímos do projeto de Deus para as nossas vidas. E é por isso que hoje nós precisamos tomar remédio para dormir, ansiolítico para trabalhar, suplemento para conseguir fazer todas as nossas atividades. Por quê? Porque a gente saiu do ritmo de Deus. É como a história do galo, não sei quantos conhecem a história do galo. Conta a história que tinha um galo, que ele pensava que todos os dias ele tinha que cantar para o sol nascer. E ele pensava que se ele não cantasse, o sol não nasceria. Então ele ficou tão estressado, tão desesperado com isso, que ele não mais conseguia dormir, porque ele tinha medo de não acordar e o sol não nascer, e o dia não nascer. E aí por causa disso o galo ficou estressado, começou a ir no psicólogo, fazer terapia, tomar remédio para dormir.
E conta a história que chegou num dia que ele tomou tanto remédio para conseguir dormir que ele perdeu o horário. E quando ele acordou, o sol já tinha nascido, o dia já tinha nascido. Aí ele pensou, puxa, quer dizer que eu não preciso cantar para o sol nascer? Quer dizer que o sol nasce mesmo quando eu não canto? Aí ele desestressou, passou a curtir mais a vida, jogou os remédios para dormir fora. Dizem até que ele passou a cantar mais bonito do que ele cantava antes. Quantos galos nós não temos aqui numa manhã como essa? Quantas pessoas nós não temos aqui numa manhã como essa que estão vivendo uma vida de louco, pensando que vão fazer tudo com a própria mão, que vão resolver todos os problemas da família, do cônjuge, dos filhos, que vai resolver sozinho os problemas do Brasil, da corrupção, da empresa. Meu querido, eu tenho uma má notícia, e eu também tenho uma boa notícia para te dar. A má notícia é que o mundo não depende de você. Se você morrer hoje, amanhã o dia vai nascer normal, e as coisas vão continuar da mesma forma. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que o mundo não depende de você. Por causa disso você pode relaxar. Por causa disso você pode descansar. O mundo não depende de você, o mundo depende de Deus. Por causa disso deveríamos trabalhar descansados e descansar enquanto trabalhamos. Agora a grande pergunta que se faz é como é que a gente pratica isso? Como é que a gente vive isso? Como é que a gente trabalha descansado e descansa trabalhando? Sabe como a gente faz isso? Presta atenção. Tendo a consciência de que eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso, eu vou entregar para Ele, na certeza de que Ele fará. Eu trabalho descansando e descanso trabalhado quando eu tenho consciência de que eu vou fazer na minha família o que eu posso. O que eu não posso, eu vou entregar para Ele, tendo a certeza de que Ele fará. E para ilustrar, eu vou contar uma história. Em 2010, 2011, eu fui para a África com a missionária Ana Alzira. Quantos aqui conhecem essa mulher? Essa é uma missionária incrível, fantástica, vocês precisam conhecê-la. Eu fui para a África com ela, e lá na África, ela me contou uma história. Ela disse que quando estourou a guerra civil na Angola, em Luanda, Uambo, toda aquela região, ela veio para o Brasil para arrecadar doações e poder levar para lá. Ela era enfermeira, precisava de medicações, remédios, para cuidar do povo. E ela veio para o Brasil, arrecadou muitas doações e ela levou tudo para o aeroporto. E quando ela chegou no aeroporto, ela se deu conta de que ela tinha nada mais, nada menos do que 700 quilos de doação para levar para Angola. Quantos aqui já pagaram excesso de bagagem? Eu não sei se você tem noção do que é pagar um excesso de bagagem, mas essa mulher estava perdida. E detalhe, ela não tinha um centavo para pagar aquele excesso de bagagem. Aí ela conta que ela chegou no aeroporto, olhou para toda aquelas malas, caixas, caixotes, e ela falou assim: Deus, vou fazer uma oração agora. E a minha oração é que agora é com o Senhor, agora é contigo. Eu só quero ver como é que o Senhor vai se sair dessa, porque o que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz. Eu vim para o Brasil, eu arrecadei as doações que o Senhor levantou, eu trouxe para o aeroporto, a minha parte eu fiz. Agora eu quero ver como é que o Senhor vai se sair dessa. E essa foi a oração que ela fez. Passados uns 30 minutos, chegou um homem negro perto dela, bem vestido, bem apessoado. Chegou para ela e falou assim: escuta, estou vendo aqui que você está na área de embarque para Angola. Será que você não poderia levar uma encomenda para mim? E de verdade, quando você vai para a África, quando você vai para Angola, tem muitas pessoas que ficam ali pedindo para levar a encomenda para os familiares. E ela falou assim que esse homem chegou e falou: você não poderia levar uma encomenda? Ela falou: puxa Deus, eu acabei de orar, falando para o Senhor que o Senhor precisava resolver aqui os 700 quilos que eu tenho, e o Senhor me manda mais bagagem. Ela pensou: o que são mais 10 quilos para quem tem 700, né? Tudo bem, Senhor, eu posso levar isso para você. E aí depois o Senhor, olhando para a bagagem dela, falou assim: isso tudo é seu? Tudo isso aqui é seu? Ela disse: eu sou uma missionária, estou levando isso aqui como doação para Angola. E ele foi e se apresentou, falou assim: prazer, meu nome é fulano, eu sou cônsul da Angola aqui no Brasil, me dá só um instante. Ele entrou numa sala, daqui a pouco alguns homens vieram, pegaram toda aquela encomenda, colocaram dentro do avião, sem que ela pagasse nenhum centavo por aquele excesso de bagagem. Meu querido, isso é o descanso. Zero ansiedade, zero estresse, zero preocupação. Ela fez o que ela tinha que fazer. Ela fez o que ela podia fazer, mas o que ela não podia, ela entregou para Deus.
O nosso problema é que muitas vezes nós não queremos aceitar o fato de que a nossa parte encerrou. E nós queremos continuar fazendo. Muitas vezes não queremos aceitar o fato de que a nossa parte acabou. E que agora nós deveríamos entregar para Deus. E nós queremos continuar fazendo com as nossas próprias mãos. E é por isso que adoecemos. Quem me conhece de verdade aqui sabe que eu não gosto de dormir. Mas quem me conhece também sabe que eu gosto de continuar dormindo. Tem alguém que é assim? Eu não gosto de ir dormir, mas eu gosto muito de continuar dormindo. Deixa eu te explicar o porquê. Porque ir dormir para mim é como dizer para mim mesmo: já chega por hoje, acabou, não dá mais. E dormir é como eu ter que me render, é como ficar de mãos atadas, é como eu ter que parar de sonhar, de planejar, de lembrar. E dormir é como se eu tivesse sair de cena. E é por isso que eu não gosto de dormir. Mas, todavia, entretanto, quando eu já estou dormindo, eu não quero mais acordar. Por quê? Porque quando eu estou dormindo, eu descubro que dormir é bom demais, que dormir é muito gostoso, aí eu não quero mais acordar. Meu querido, sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu penso que o descanso de Deus é algo muito parecido com isso. Porque entrar no descanso de Deus é difícil, mas uma vez que você entra, você não quer mais sair. Entrar no descanso de Deus é um desafio, mas uma vez que você entra, você não quer mais sair. Tem um teólogo que ele chama Gordon MacDonald. E eu acho que ele é Gordon porque ele come muito McDonald's. Foi péssima, né? Eu pensei nisso agora, à noite eu já não vou fazer. Ele diz o seguinte: o sono... Deixa eu me recuperar, peraí. O sono é a estratégia que Deus usa para nos dar aquilo que Ele não consegue nos dar enquanto nós estamos acordados. Interessante, né? O sono é a estratégia que Deus usa para nos dar aquilo que Ele não consegue nos dar enquanto nós estamos acordados. Presta atenção que eu vou ilustrar. Por exemplo, Deus sabe que você está com fome. E Ele é o teu pai. Ele quer te dar comida. E Ele vai lá para te dar comida. Mas enquanto Deus está ali para te dar comida, você está correndo de um lado para o outro, tentando encontrar comida. E Deus está lá para te dar comida. E você está perguntando para todo mundo: onde tem comida? Onde tem comida? E Deus está ali para te dar comida. E enquanto Deus está tentando te dar comida, você está desesperado, reclamando para Deus e o mundo que você está com fome, mas não tem comida. E Deus está tentando te dar comida. E enquanto Deus está tentando te dar comida, você está desesperado, juntando um dinheirinho para comprar comida. Isso é o retrato das nossas vidas. Deus quer te dar a paz, e você está correndo para todos os lados. Onde é que eu encontro paz? É na bebida? É nas drogas? Deus quer te dar alegria, e você está ali pensando: como é que eu encontro alegria? É comprando um carro? É trocando de casa? E Deus quer te dar o amor, e você está buscando nas pessoas esse amor, você está buscando nos objetos. Cara, entra no meu descanso. Entra no meu descanso. É por isso que o verdadeiro descanso acontece somente quando eu me rendo. É somente quando eu entrego nas mãos de Deus. O Salmo 37, versículo 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entra no meu descanso. O descanso só acontece quando eu me encontro com Deus, porque o descanso nada mais é do que o encontro com Deus. Porque é no encontro com Deus que eu recebo o que eu preciso. Porque eu sou filho, e um filho depende do pai. O filho é completamente dependente do pai. Viver o descanso é entender que Deus chegou na sua casa antes de você. É que Deus chegou no seu ambiente de trabalho antes de você. É entender que quando você termina a noite, Deus ainda não terminou, Ele continua. Viver o descanso é entender que o trabalho é de Deus, o movimento é de Deus, eu só coopero, eu só participo. Sendo assim, quando eu acordo, a pergunta mais sábia que eu deveria fazer é: Deus, aonde é que eu entro em ação? Uma vez que o Senhor já começou primeiro. Como, quando e onde eu entro para participar daquilo que o Senhor já estava fazendo no mundo? Porque o que você precisa ter consciência é que Deus chegou primeiro que você. Ele já estava ali, Ele já estava preparando o lugar para que você pudesse chegar. Atos 8, Filipe vai encontrar um etíope, ele está lendo a palavra. Aí Filipe entende: foi para isso que Deus me mandou aqui. Porque ele não consegue entender o que ele está lendo. Deus chegou antes. Atos 9 é o encontro de Paulo com Jesus Cristo. Aí Paulo se converte. Deus vai mandar Ananias falar com Paulo. Ele fala assim: eu não vou falar com ele,
ele é perseguidor, ele é assassino. Deus fala para Ananias: eu cheguei antes, eu já falei com ele, quando você chegar lá ele vai estar orando. Ananias chega lá, o homem está prostrado diante da presença de Deus. Deus chegou antes. Atos 10, Deus manda Pedro falar com Cornélio. Pedro fala: eu não vou falar com ele é um gentio. Deus fala: Pedro, eu cheguei antes, vai lá e não atrapalha o que eu já fiz, porque eu já cheguei antes. Entrar no descanso de Deus é se render ao cuidado dele, é entender que ele estava preparando o lugar para você chegar. E é quando nós entendemos isso que descansamos. Porque enquanto estamos descansando, Deus está preparando o mundo para que você trabalhe descansado. Agora olha que interessante, porque o texto diz: os que creem, tempo passado, entram no meu descanso, tempo presente. Ou seja, meu querido, esse descanso que eu estou falando para vocês não é uma expectativa futura de algo que você só vai viver depois que morrer. É algo que você pode começar a viver hoje. É algo que você pode começar a experimentar hoje. Qual é a grande fala dos anjos para as mulheres quando elas vão procurar o corpo de Jesus? Ele não está aqui. Ele está vivo. Não procure Jesus na morte, procure Jesus na vida. Por isso, quando eu oro a partir da ressurreição, eu oro descansado. Deus está doendo. Deus, eu estou passando dificuldade, mas eu sei que eu sou mais do que vitorioso, porque o Senhor já venceu a morte no meu lugar. Então, Pai, agora me sustenta enquanto eu aguardo o tempo da redenção, que é tão certa como o Senhor vive. Quando eu olho para a vida a partir da redenção, eu descanso. Não importa as crises, não importa as dificuldades, eu sei que tudo é passageiro. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não me desespero, porque eu sei que Jesus voltará e Ele virá nos buscar. Meu querido, no que foi que descansou Deus? Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou porque Ele venceu, porque Ele completou a obra da redenção. O descanso de Deus é a vitória de Cristo. A Trindade descansou na vitória de Cristo. Então como é que eu e você não vamos descansar? Se a Trindade descansa até hoje na vitória de Cristo, como é que eu e você não vamos descansar? Olha o que o texto diz: por isso, para aqueles que duvidam, para aqueles que não têm fé, para aqueles que têm vivido na incredulidade, Deus marca um novo dia para o descanso. E eu te pergunto, que dia é esse? O texto diz, versículos 7, 8, 9 e 10. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar que muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês hoje em ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivessem dado descanso, não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Presta atenção no que esse texto está dizendo, meu querido. Porque o dia do descanso não é amanhã. O dia do descanso é hoje. Amém? Para você que tem vivido uma vida de dificuldade, para você que tem passado por crises, lutas, provações, dificuldades na família, com os filhos, na empresa, para você que não tem conseguido dormir, para você que não tem encontrado paz, para você que não tem sentido mais na tua vida, deixa eu te falar uma grande verdade: o dia do descanso é hoje. Porque hoje, mais uma vez, Deus nos convida para desfrutar desse descanso. Olha o que o texto diz: se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração. E vocês estão ouvindo a voz de Deus. Não endureça o seu coração. Creia, tenha fé. Não importa o que você está vivendo, não importa o tamanho das suas crises, das suas lutas. Se você hoje ouvir e crer, hoje mesmo você experimentará esse descanso. Amém? Olha o que diz o versículo 11: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Interessante, porque esforcemo-nos no grego sugere pressa. E é interessante porque o texto vai relatar vários momentos o exemplo da falha de Israel. Ou seja, o autor de Hebreus vê um grande perigo da história se repetir hoje. O autor vê um grande perigo de hoje não desfrutarmos do descanso como os israelitas não desfrutaram.
E é bem provável que por isso ele pede em tom de urgência: se esforcem para entrar nesse descanso. Se esforcem, saia do comodismo, acorda, abra os olhos. Parece até um paradoxo falar que precisamos nos esforçar para descansar. É verdade ou não é? Mas nos dias de hoje, se você quer descansar, você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar, porque se você não se esforçar, você não vai conseguir. Só que esse esforço do qual o texto fala, não é um esforço físico, é um esforço espiritual. É um esforço da fé. Nós percebemos isso claramente na forma em que Saul e Davi olham para o Golias. Porque Saul olha para o gigante e ele fala o quê? Ele é tão grande e tão forte que não tem como vencer. Mas Davi, olhando com os olhos da fé, ele olha e diz o seguinte: esse cara é tão grande que não tem como eu errar o alvo. Um olhava com os olhos da incredulidade, o outro olhava com os olhos da fé. E enquanto um pensou que a batalha era dele, ficou amedrontado e fugiu, o outro entendeu que a batalha era do Senhor, por isso agiu com ousadia e venceu. Portanto, o contexto desse texto é um contexto de fé. E aqui ele está pedindo para você se esforçar na tua fé, que você se esforce para conhecer a Deus, que você se esforce para confiar em Deus, que você se esforce para se entregar a Ele, para se render aos cuidados dEle e para deixar de uma vez por todas Ele agir no teu casamento, agir na vida dos teus filhos, agir na tua empresa, agir na tua saúde. Para de tentar resolver os seus problemas com suas próprias mãos. Faz o que você tem que fazer, e o que não dá para você fazer, entrega. Sabe por quê? Porque o texto diz: esforcemo-nos para que ninguém venha o quê? Cair. É importante ressaltar que esse cair do qual o texto fala não é perder a salvação. Não significa perder a salvação, significa apenas viver como se você não fosse salvo. Porque a verdade é que tem muita gente salva vivendo como se não fosse salva. E o que é viver como se não fosse salvo? É viver barganhando com Deus. Deus, olha, eu vou fazer isso, mas em troca eu quero aquilo. É viver tentando resolver tudo com as suas próprias mãos, como se você não tivesse um Deus. É pensar que você é responsável por tudo. É viver refém das circunstâncias. Então eu só tenho paz quando a minha vida está boa. Eu só tenho alegria quando a minha vida está boa. Viver assim é viver escravo das circunstâncias. É triste pensar, mas infelizmente tem muita gente salva vivendo como se não fosse. Tem muito filho de Deus vivendo como escravo. Por isso a grande questão não é mais o que Deus vai fazer por você, porque Ele já fez em Jesus Cristo. A grande questão é como você está vivendo. A grande questão é o que você está fazendo. É como você está se relacionando com o seu trabalho. É como você está lidando com a sua saúde. A grande questão não é o que Deus vai fazer, porque Ele já fez em Jesus Cristo. A grande questão é como você está descansando. Como é que você está vivendo? Você está vivendo como um salvo ou como alguém não salvo? Você está vivendo como um filho ou você está vivendo como escravo? Olha o que diz o verso 12 e 13. E esse texto ele foi escrito para nos ajudar a refletir sobre isso. Olha o que está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao coração a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13: nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem um dia haveremos de prestar contas. Esse versículo ele está profundamente ligado ao versículo anterior. Porque se entendemos que o chamado de Deus para entrar no descanso acontece por meio da palavra, devemos entender também que essa entrada no descanso só acontece quando a palavra nos transforma. Quando a palavra nos impacta, quando a palavra entra nos nossos corações. E a palavra ela tem poder para fazer isso, porque de acordo com o texto ela é o quê? Ela é viva. E a segunda descrição que há para a palavra é que ela é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus não só é viva, como ela está ativa. E ela está trabalhando no teu coração neste exato momento. E quando você sair daqui, ela vai continuar agindo no teu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela está agindo o tempo todo, ela está operando e ela está transformando.
Dizer que a palavra é como uma espada de dois gumes significa dizer que não há nada mais penetrante do que ela, porque ela entra e ela separa alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções. Sabe o que o autor quer dizer com isso? Que a palavra de Deus não é só para o teu espiritual, a palavra de Deus é para você como um todo. É para transformar a tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir, a tua maneira de agir. A palavra de Deus é para o homem como um todo. E toda essa descrição termina dizendo que um dia haveremos de prestar contas para Deus. Sabe o que isso significa? Que não há ninguém escondido diante dos olhos do Senhor. 24 horas por dia Ele está te vendo. Significa, em segundo lugar, que nós estamos sempre em evidência. Não se engane pensando que Deus não está te vendo. Você está em evidência. Sabe quando um pai ou uma mãe vai para a praia com seu filho? Pode ter 10.000 pessoas na praia, os seus filhos estão em evidência. Os seus filhos estão em evidência e nós somos assim diante de Deus. Pode haver uma multidão, mas nós estamos em evidência diante dele. E em terceiro lugar, diante da presença de Deus, nós estamos completamente nus. Não há casca, não há roupa, não há aparência, não há mentira, não há falsidade. Estamos completamente vulneráveis ao olhar do Senhor. Por isso Deus não tem uma opinião a teu respeito. Deus tem um diagnóstico para dar. Isso está em concordância com o salmista quando ele diz no Salmo 139 que não há para onde fugir da presença de Deus. Se eu cavar o mais profundo buraco ou se eu subir o mais alto céu, lá Ele estará. Não pense que lá na sua casa, dentro do seu quarto, Deus não está te vendo. Não pense que lá na sua empresa, fechado no seu escritório, Ele não está te vendo. Ele está te vendo em todos os lugares. Isso está em concordância com Jeremias quando ele diz que Deus esquadrinha a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe inclusive o que você está pensando agora, o que você está sentindo. Ou seja, Deus sabe quem você é. Talvez a tua esposa não saiba quem você é. Talvez o teu marido não saiba quem você é. Mas Deus sabe quem você é. Deus vê coisas em você que nem você mesmo consegue ver. Deus sabe exatamente quem você é. E diante desses versículos, eu não sei você, mas eu só fiquei pensando, já era. Já era, porque se Deus sabe de fato quem eu sou, se Deus sabe o que eu penso, como penso, o que eu sinto, então já era. Então, da mesma forma que os israelitas falharam, eu também falhei. Eu não vou conseguir entrar nesse descanso, porque Deus sabe realmente quem eu sou. E talvez seja mais ou menos essa a intenção do autor neste versículo, nos mostrar quem somos. Sabe para quê? Para que nós possamos entender de que precisamos de ajuda, que não dá mais para lutar com as nossas próprias forças, que não dá mais para tentar fazer tudo sozinho, de que nós precisamos de ajuda. E sabe quem é que pode nos ajudar? Olha o versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ao longo de todo o texto, o autor nos advertiu do risco de falharmos. No versículo anterior, ele quase deixou claro que a gente já falhou porque Deus nos conhece. Mas quando nós estávamos já desesperados, com medo de não entrarmos no descanso, sabe o que ele faz? Ele vem e nos apresenta Jesus, que Deus. Ele vem e nos apresenta Jesus Cristo. A linha de raciocínio dele é o seguinte: Moisés falhou em levar o povo para o descanso, Josué falhou em dar o descanso para o povo, mas agora tem alguém que não vai falhar mais. Nós temos um líder que não vai falhar mais em nos levarmos para o verdadeiro descanso. Descanso que já podemos experimentar hoje e que viveremos ele durante toda a eternidade. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o meu e o seu Salvador. Sabe por que Jesus não falha? Porque o texto diz que Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Todos os outros sacerdotes só passaram pelo véu. Esse foi o único que adentrou os céus e entrou na presença de Deus. Sabe por que Jesus não falha? Porque Ele entrou na presença de Deus. E aqui o autor combina a humanidade com a divindade de Deus para falar que Ele é o nosso sacerdote perfeito. Para todos aqueles que estavam com medo, para todos aqueles que estavam desesperados por causa da condição de pecador, o autor enfatiza: não se apegue mais às suas obras.
Se apegue à sua fé em Jesus. Não se apegue mais àquilo que você está tentando fazer todos os dias. Se apegue àquilo que Ele já fez por você naquela cruz, porque Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ou seja, hoje nós entraremos nesse descanso não mais por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Ele já fez por nós. Quando Ele morreu, quando Ele se entregou e quando Ele ressuscitou. Se apegue à sua fé. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Talvez você se pergunte: como é que Jesus, não tendo pecado, pode entender o nosso pecado? Como é que Jesus, não tendo pecado, pode entender as nossas tentações? Eu vou te responder com uma outra pergunta: quem de fato conhece toda a força de uma tentação? Aquele que se entrega de imediato a ela, ou aquele que resiste ela até o fim? Quem conhece de fato toda a força de uma tentação? Aquele que se entrega de imediato ou aquele que resiste ela até o fim? Jesus, Ele sabe exatamente o que a gente está passando, porque Ele resistiu até o fim. Ele lutou até o fim e Ele não pecou. Por isso Ele nos entende. Ele sabe o que nós passamos. A Bíblia não exagerou ao dizer que Jesus passou por todas as coisas e que Ele nos entende. Quer ver? Quantos aqui já passaram pela solidão? Já viveram a solidão? Sabe o que Jesus vai falar? Eu também sei o que é isso. Porque no momento em que eu mais precisei, todos me abandonaram. E quando eu estava naquela cruz e eu fui desligado do meu Pai, eu experimentei a maior solidão que um dia alguém poderia ter experimentado. Eu já passei por isso. Eu entendo vocês. Quantos aqui já foram traídos? Jesus vai falar: eu também já passei por isso. E foi por aqueles que andavam comigo dia após dia, que comiam comigo, que viviam na minha casa, que viajavam comigo. Eu sei exatamente o que vocês estão passando. E o inevitável? Quantos aqui já passaram pelo inevitável? Jesus vai falar: eu também já passei. Eu falei para Deus: Deus, afasta de mim esse cálice. Ele disse: não, é inevitável, você tem que passar por isso. Eu entendo vocês. E a angústia? Quantos aqui já passaram pela angústia? Jesus vai falar: eu também já passei. Imagina Jesus no jardim do Getsemane: ora por mim. Cara, acorda aí, você está dormindo, levanta aí, ora por mim. Imagina a angústia que Jesus passou no jardim do Getsemane. É por isso que o autor diz: quando você estiver por um fio, quando você começar a murmurar, quando a sua fé estiver balançando, quando Deus não estiver fazendo mais sentido para você, quando a sua fé estiver se esfriando, apegue-se à sua fé. Busque o trono da graça, para que Deus trate você com misericórdia e derrame graça sobre a tua vida. Versículo 16, para fechar. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Meu querido, se você está por um fio hoje, aproxime-se do trono da graça. Apegue-se à sua fé, a fim de que você receba misericórdia e encontre graça, para que você possa passar por esse tempo de necessidade. Jesus é o nosso mediador. E como mediador, Ele não está com o dedo apontado para você te julgando. Ele está com as mãos estendidas, porque Ele é o nosso mediador. Jesus não é o nosso acusador, Ele é o nosso mediador. Ele está com as mãos estendidas. Ele está com os braços abertos. Jesus se compadece, porque Ele sabe exatamente o que você passa quando você está lá lutando contra uma tentação. E é por isso que Ele olha para você numa manhã como essa e Ele tem toda a autoridade para dizer: sabe a sua falta de fé? Agora ela é minha. Sabe a minha fé? Agora ela é sua. Sabe os seus pecados? Agora eles são meus. Sabe a minha santidade? Agora ela é sua. Sabe o teu cansaço, o teu esgotamento, teu excesso de preocupação? Agora são meus.
Sabe, o meu descanso agora é seu. É por isso, meu querido, que se você tiver por um fio nessa manhã, é por isso que se você estiver passando dificuldade, lutas, crises, é por isso que o texto diz: aproximem-se do trono da graça. Porque o caminho que se acha aberto para o descanso se chama Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se essa palavra falou com você, e se você quer se aproximar do trono da graça, a fim de receber misericórdia e descanso, numa manhã como essa, eu te convido a ficar de pé, porque eu quero orar pela tua vida. Ao longo de toda essa semana, eu fiquei muito doente. Perdi a voz, tomei Bezentacil, tomei antialérgico na veia umas 3 vezes. Ontem de manhã eu estava sem voz nenhuma, ia fazer um casamento à noite. Fui correndo para o Rodrigo: me ajuda, faz um milagre, eu preciso de ajuda. E ele foi lá, me ajudou, me deu uma medicação na veia. E quando eu saí de lá, Deus falou assim para mim: Juan, você já fez tudo o que você podia fazer, agora entra no meu descanso. Porque eu estava muito preocupado de perder a voz e não conseguir pregar ontem à noite, não conseguir pregar hoje de manhã. Mas sabe o que eu descobri depois de falar quase 50 minutos aqui para vocês? É que não existe nada melhor do que se render aos descansos de Deus. Porque quando nós nos entregamos, quando nós nos rendemos aos cuidados dEle, o sobrenatural acontece. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Paizinho, numa manhã como essa, há muitas pessoas cansadas, há muitas pessoas esgotadas, há muitas pessoas que estão por um fio, sem fé, sem expectativa, sem vontade de viver, com um casamento despedaçado, com os filhos se perdendo, com a saúde, Deus, desfalecendo, Pai, com a situação financeira em crise. Há muitas pessoas aqui tomando remédio para dormir, há muitas pessoas aqui dependendo de remédio para ficar acordado durante o dia, para conseguir trabalhar. Há muitas pessoas aqui dependentes do álcool para conseguir dar um sorriso ao longo do dia. E não é a tua vontade que nós, o teu povo, vivamos assim. Não é da tua vontade. Como pai, eu imagino a dor que há no teu coração ao ver os teus filhos sofrendo dessa forma. Como pai, eu imagino o quanto dói no teu coração quando o Senhor diz: entre para o meu descanso, mas nós ficamos aqui temerosos, com medo, inseguros. Deus, que numa manhã como essa, nós possamos pular nessa piscina da graça, nessa piscina da misericórdia, nessa piscina do amor, ó Pai. Que de fato nós possamos sair daqui transformados da maneira como entramos. Se há alguém aqui nessa manhã que não te conhece, Jesus Cristo, que o Senhor possa entrar nesse coração e fazer morada e transformar essa vida para a honra e glória do teu nome. Se há casamentos aqui por um fio, que o Senhor, Deus, venha trabalhar, que o Senhor venha fazer o sobrenatural do Senhor. Se há filhos aqui se perdendo, Pai, que o Senhor também possa agir no coração deles. E principalmente que o Senhor ministre sobre os nossos corações paz e alegria, sabendo de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que nós oramos, e toda a igreja diz com convicção: amém, amém, amém. Pai, o que nós tínhamos que fazer, nós fizemos, agora é com o Senhor, amém?